Outro pesadelo. Eu acordei em uma piscina de suor. O meu coração está acelerado e meu cérebro parece que irá explodir. Pela janela, o sol ainda começa a aparecer, banindo os demônios e a escuridão da noite de volta para o inferno a que pertencem. A luz brilha através das cortinas e cobre meu quarto em uma gaiola de sombras. Eu puxo meu rifle escondido sob a cama, derrubando uma garrafa de uísque recém-esvaziada. Isso explica a dor de cabeça. Estendo a mão para a garrafa e a jogo no cesto de lixo. Tudo que eu tinha feito na noite passada está completamente esquecido agora. Eu pego um pedaço de pano e começo a polir o rifle, até que eu possa ver o reflexo borrado olhando de volta para mim. Logo giro o rifle em torno de si mesmo. É monótono, mas pelo menos acalma os nervos. Tudo isso faz parte da minha rotina. A minha rotina me permite ficar vivo dia após dia. A minha rotina me permite que eu não enlouqueça no fim de cada noite fria. Eu coloco a minha arma para o lado. É uma manhã agradável. Eu gostaria de poder apreciá-la plenamente, mas eu não consigo tirar aquele sonho da minha cabeça. As pessoas costumam ter dificuldades para lembrar de seus sonhos, mas eu não. Os meus sonhos ficam no meu cérebro como uma marca, repetindo-se sempre que eu tenho um momento de paz. Estava escuro e eu estava me escondendo, não sei do que. Mas eu sabia que estava lá. Eu podia sentir o seu cheiro purulento, o fedor. Eu podia ouvir os passos ficando cada vez mais e mais perto, até que eu não podia mais ouvi-los. Pensando que o pior havia passado, eu abri meus olhos. Na minha frente havia uma figura, uma mulher, para ser exato. O rosto dela era fino, o cabelo molhado pingava. Eu não podia ver os seus olhos, mas eu sabia que ela podia me ver. Logo após disso, eu acordei. Eu não me lembro da última vez que eu tive um sonho agradável. Mas que droga! Eu não me lembro de um só dia que eu tinha tido um sonho agradável. Sabe, quando eu era menino... eu era atormentado por pesadelos, sabe? Eu acordava no meio da noite gritando. A minha mãe vinha correndo para me acalmar. Ela me abraçava e me dizia para que eu me concentrasse no som de sua voz. Ela me disse que se eu tivesse pensamentos felizes, eu nunca mais teria pesadelos novamente. Isso nunca funcionou. Sabe por quê? Pensamentos felizes não vêm fácil pra mim. Assim, os pesadelos sempre ficavam. Mas por que isso seria ruim? Eu nunca entendi por que as pessoas insistem em ter bons sonhos. Isso cria expectativas muito altas pra vida. Pesadelos te mostram que, embora a vida possa parecer terrível, os horrores de seu subconsciente são de longe muito piores. É um belo consolo, não é mesmo? Pelo menos é isso que eu digo pra mim mesmo. Esse é o último coelho. Parece que eu vou ter que pegar outro se eu quiser jantar hoje à noite. Eu olho para o meu relógio. Se eu sair agora, eu ainda posso ter tempo para cortar a lenha antes que o sol se ponha. Não há nada que uma noite congelante e escura. A mente começa a vagar e muitas vezes ela mostra a última coisa que você quer ver.
Coloco meu casaco, pego meu rifle e faço o caminho até a porta. O ar do inverno provoca arrepios imediatos em meu rosto. Se eu não quiser congelar até a morte essa noite, eu terei que ser rápido. Sigo para a floresta. Os gigantescos pinheiros estendem-se por quilômetros. As montanhas parecem alcançar os céus. O que é além dessas fronteiras eu não sei, eu não me importo. Aqui é meu reino e o meu país das maravilhas. Eu me mantenho longe do mundo e ele se mantém longe de mim. É um vínculo tácito que me serviu muito bem nesses últimos 3 anos. Eu nunca consegui me encaixar naquele lugar, dia após dia. Eu me vi cercado por pessoas que eu não poderia ficar perto. Foi demais pra mim, eu não me lembro exatamente quando eu percebi que não aguentava mais. Mas um dia eu soube que eu tinha que ir embora enquanto eu podia, enquanto eu ainda tinha um pingo de sanidade. Cortei todos os meus laços naquela vida. Aqueles que eu conheci se foram e eu não tenho interesse em conhecer nenhum outro. O único contato que eu tenho é o Harry, um caminhoneiro. Ele me fornecia tudo que eu precisava, isso é, alguns alimentos enlatados, bebidas, material de caça, alguns livros e água fresca. Eu não tenho visto ele desde que ele me trouxe até aqui, há 2 anos. Ele deixa a carga à vista e eu busco e trago aqui. É fácil assim. De vez em quando ele deixa alguma nota pra mim, embora eu nunca tenha lido qualquer um que seja. Confiro meu relógio e já estou aqui há umas 3 horas perseguindo o maldito através desse labirinto de árvores. Toda vez que a chance surge, o desgraçado sai correndo. Consegui até a beira de um lago no interior da floresta. Me agachei atrás de uma árvore caída e descansei os cotovelos sobre a fria casca congelada, esperando que o cretino parasse de se mover por 1 minuto sequer. Seria o suficiente para eu mantê-lo na minha mira. Estou aqui já faz um bom tempo, mas isso que é caça, paciência, um imenso lago de paciência. No entanto, eu tô acostumado com isso. Quando você vive uma vida como a minha, a paciência é algo constante em grande parte do seu dia. Talvez amanhã eu dê um passeio pela rota de Harry e eu deixe uma lista de peças para que eu possa construir algumas de minhas armadilhas. Há uma certa satisfação em degustar uma refeição que você mesmo matou, sabe? Só de imaginar o meu estômago começa a roncar. Pera. Pelo menos ele parou de se mexer. Mas que merda! Que droga! Vejo algo no canto dos meus olhos. Por debaixo da camada grossa de neve eu vi algo borrado. Me parecia uma sombra se mexendo calmamente. Andei por essa floresta vezes o suficiente para saber que ninguém mais mora por aqui. Então, o que é aquilo? Eu tentei me convencer de que era um tronco, mas se mexia demais, era algo vivo. Meus olhos encararam a frente novamente.
coelho havia desaparecido. Eu me distraí por um momento e agora ele havia sumido. Eu soquei o tronco na qual estava apoiado, machucando um pouco a mão. Não! Eu não posso deixar que algo assim me atinja. Eu demoro muito para me acalmar depois que eu me aborreço. Se eu ficar com raiva, nunca mais eu conseguirei me focar novamente. Eu não poderei pegar essa merdinha. Eu caminhei até o lugar que ele estava e tentei achar as pegadas que ele provavelmente havia deixado. E a sombra abaixo do gelo se mexeu novamente. Eu podia ver claramente. Era uma grande silhueta, praticamente dançando embaixo do gelo. Eu abaixei a arma e me aproximei, percebendo que a forma era praticamente humana. Eu tentei enxergar pelo gelo, mas não havia onde eu pudesse ver. A camada era muito grossa. Nada sobreviveria ali. Eu coloquei um pouco do meu peso sobre o gelo. Estava sólido. Talvez eu estivesse seguro e pudesse andar em cima. Passo a passo eu comecei a me aproximar da figura, que certamente era humana. Isso é impossível. Como chegou lá embaixo? Como tá vivo? Fiquei de joelhos e tirei o excesso de neve que estava sob o gelo. Uma mão estava pressionada do outro lado. Uma fina e frágil mão. A mão de uma mulher. Ela tinha uma marca de anel e, a julgar pelo dedo, eu presumi que era uma aliança. Eu coloquei a minha mão no gelo para encontrar a dela, pensando em um jeito de conseguir tirá-la de lá. Eu olhei ao redor e não achei nenhuma pedra para quebrar o gelo. Eu levantei por um momento e depois que eu percebi, estava abaixo do gelo, sentindo a água fria me tocando. A temperatura estava tão fria que queimou a minha pele no primeiro toque. Meu corpo inteiro simplesmente parou e eu comecei a afundar. Mas não demorou muito até que a minha mente percebesse o que havia acontecido. E foi nesse momento que meus braços involuntariamente começaram a se mexer, tentando me colocar para cima. De alguma forma eu alcancei o topo. Me apoiei no gelo e ainda estava lá. E coloquei todo o meu peso nos cotovelos, numa tentativa de sair de uma vez dali. O vento gelado parecia sol de verão comparado com a água que havia nadado alguns segundos atrás. Eu deitei parado. Depois de finalmente conseguir sair, eu encarei o céu, tentando respirar calmamente. A minha cabeça ainda girava e meu cérebro parecia congelado, como se ainda estivesse imerso naquelas águas. A mulher, o que aconteceu com ela? Levantei e olhei para o buraco onde havia caído, e ela não estava mais lá. Ótimo. Isso é exatamente o que eu precisava. Sem comida, e agora essa mulher desaparece. Eu levantei novamente, temendo que o gelo fosse quebrar mais uma vez, e comecei a andar em direção à minha cabana. E pude imediatamente sentir a diferença assim que pisei em um chão realmente sólido, mesmo estando em bordas encharcadas. Eu precisava tirar aquelas roupas antes que eu ficasse doente ou tivesse hipotermia. Eu quase tive hipotermia quando eu me mudei pra cá, e não é o tipo de experiência que eu queira novamente. Eu peguei a minha arma e comecei a andar em direção às minhas próprias pegadas, seguindo-as de volta pra casa. Aquele maldito coelho! Eu odeio por me trazer aqui! Amanhã vou matar aquele merdinha e vou ter a refeição mais satisfatória que eu tive na minha vida. Eu não consegui parar de pensar naquela mulher enquanto eu andava pelas árvores. Eu tentei me convencer que a frustração e a fome fizeram com que eu tivesse um tipo de ilusão. Mas algo sobre ela parecia conhecido. Aquela mão, aqueles dedos e aquela marca de anel. Foi estranho, mas ao mesmo tempo foi tão familiar. De alguma forma, eu cheguei em casa.
Realmente não sei como eu consegui. Depois de um tempo caminhando na neve, eu comecei a parar repetidamente por cansaço. Tudo que eu queria era ficar ali, até o frio me consumir. Contudo, algo me acordou. Parecia estranho, sabe? Era como se eu tivesse desistido. Eu não queria morrer daquele jeito. A morte é um conceito estranho para nós. É algo que ouvimos falar, talvez imaginar e que sabemos que existe. Mas no final é tudo uma fantasia. Algo que está fora do nosso alcance e que não aconteceria tão cedo com você. Ela vem como um visitante indesejado que se recusa a sair. Você não pode vê-la, mas você sabe que ela está lá. Durante a sua vida, por mais curta ou longa que ela possa vir a ser, ela espera pacientemente até que a última badalada da manhã toque, anunciando a sua morte. Eu deslizo a minha arma para debaixo da cama e coloco as minhas roupas molhadas próximas à lareira. Ela ainda está queimando o último pedaço de madeira que sobrou de ontem à noite. Não vai durar por muito tempo, e para falar a verdade, não estava me aquecendo como eu queria. Mas eu sabia que pelo menos as roupas iriam secar, né? Então... Depois de estar quase completamente seco, eu saí da casa e observei o céu. E eu tinha mais ou menos 1 ou 2 horas até o pôr do sol, então eu peguei meu machado, me preparei para ir atrás da lenha. É uma tarefa árdua, contudo, quando você tem um dia frustrante, é bom ter uma forma de aliviar a frustração. E hoje foi uma merda de dia. O uísque aquece meu corpo de tal forma que somente o álcool pode fazer. Geralmente eu guardo as minhas bebidas para celebrar alguma coisa ou outra, e isso quando eu posso apreciá-la adequadamente como uma boa refeição. Mas eu tive um longo dia e eu já não dou a mínima para isso. Eu encho a minha boca. O líquido queima como um inferno, mas se instala muito bem no meu estômago. É tarde. A maior parte da garrafa está vazia. Eu provavelmente deveria ter parado há um bom tempo atrás. Mas eu não me importei. Eu ainda lembro de quando eu costumava beber desse jeito na cidade. Depois de uma longa semana de trabalho, os sábados eram os dias que eu passava com a cara enfiada num bar, com copos e mais copos de uísque na mão. Agarro a borda da mesa, tudo parecia se mover enquanto eu me levantava e começava a andar em direção à cozinha. Eu tento me apoiar na mesa e dizer para mim mesmo que eu preciso parar. E que se eu não parasse, eu iria acabar vomitando. Caio em cima da pia e logo ligo a água, que congelante escorria pelas minhas mãos. Parei por um momento e observei a janela. Por que eu decidi vir morar aqui sozinho? Eu sei que eu precisava ficar só, mas... às vezes eu sinto que eu estou muito solitário aqui. As nuvens engoliram totalmente a lua, fazendo da minha cabine a única fonte de luz. Foquei na escuridão e senti um pavor tomar conta de mim. Tem alguma coisa lá fora. No começo eu achei que estava vendo coisas, mas então eu vi novamente, movendo-se lentamente em direção à cabine. Eu pressiono meu nariz contra o vidro e digo a mim mesmo que provavelmente era algum lobo ou algo do tipo. Mas a forma era humana. Uma pessoa, uma mulher estava lá fora, parada. Seu cabelo era longo e cobria parte do seu rosto. Ela usava uma longa e branca camisola, completamente encharcada. Ela era a mulher que estava sob gelo. Ela não se movia mais, apenas ficou ali parada, olhando para os próprios pés. Os meus olhos foram atraídos pela mão esquerda dela, mas sabe
Eu não pude deixar de lembrar aquela mesma mão apoiada no gelo mais cedo. Pálida, magra e a marca do anel. Eu olhei para o rosto dela novamente e agora ela estava me encarando de volta. Eu não sabia o que estava sentindo, mas eu sabia que havia sentido aquilo na minha vida. Por um momento eu balancei os braços, esperando que ela se assustasse e fosse embora, ou simplesmente olhasse para outro lugar. Mas ela não fez nada. Não podia aguentar mais aquilo. Eu saí da cozinha rapidamente, passei pela sala e entrei no quarto. Eu só precisava de algumas horas de sono. Amanhã isso vai embora e eu posso voltar a fazer as coisas normalmente. A minha cabeça doía e o quarto parecia girar ao meu redor. Olhei para a minha cama e, numa tentativa falha de deitar, eu acabei caindo de mau jeito e batendo a minha cabeça no chão. A dor me atingiu rapidamente, o que me fez grunhir e abrir meus olhos, tentando focar em algo de novo. Debaixo da minha cama havia vários papéis com recados do Harry. O efeito da minha queda começou a passar e eu vi as palavras polícia e suspeito em um deles. Que merda é essa? Agarrei o papel e comecei a desamassá-lo. Logo de primeira não consegui ler, mas depois de esfregar os olhos algumas vezes eu consegui entender. Eu espero que você esteja bem. A polícia me fez algumas perguntas, eles suspeitaram de algo por um tempo, mas eu acho que a gente está livre disso agora. Não precisa mais se preocupar, eles não vão te achar. Espero que esses suprimentos durem até o mês que vem. Polícia? Do que ele tá falando? Abre outra nota. Eu tava esperando te encontrar no local de sempre. Achei que você fosse me responder. Tá tudo bem? Eu tô preocupado. Depois que aconteceu, espero que você esteja bem aí sozinho. Minha cabeça vai a 1000 por hora. Do que ele tá falando? Depois do quê? Por que ele estaria preocupado comigo? O que tá acontecendo? Eu pego outro papel e comecei a ler. Eu realmente gostaria que você ao menos me respondesse. Não sei como você tá se saindo sozinho aí. Talvez eu pudesse te fazer companhia se você precisar. Eu só tô preocupado com o que você pode estar fazendo assim mesmo. Minha cabeça vai a 1000 por hora. Do que ele tava falando? Depois do quê? Por que eu estaria preocupado? O que tá acontecendo? Sinto muito se eu pareço rude ou impertinente, mas um cara não pode afogar sua mulher e ir embora como se nada tivesse acontecido. Do que ele tá falando? Sério, você pode falar comigo sobre isso. Por favor, deixa eu saber como você tá. Isso só pode ser algum tipo de brincadeira. Eu nunca tinha me casado e com certeza não tinha matado ninguém. Também não estava me escondendo. Eu tô aqui porque eu preciso estar isolado. Eu não preciso. Eu tô confuso. Eu passei por muita coisa hoje. Eu não posso lidar com isso agora. Eu olho para as minhas mãos. Meus dedos estão tremendo. Eu não seria capaz de matar alguém. Eu seria. Eu olho para minha mão esquerda. O que há de errado comigo? Como é que eu nunca percebi isso? Havia uma marca de uma aliança no meu dedo anelar. Eu me sinto como se eu tivesse sido espancado na cabeça. Os meus pensamentos começaram a se organizar lentamente. Samantha. Meu chefe me irritou no trabalho. Cheguei em casa agitado e bêbado. Eu só queria ficar sozinho e beber. E ela sabia disso, mas ela continuava gritando. Ela gritava porque eu ia bêbado para casa todos os dias. Nós brigamos, eu gritei. Nós jogamos coisas um no outro e eventualmente ela disse que não podia mais ficar mais comigo. E depois eu fui ao banheiro para me acalmar. Mas eu não estava calmo. Eu precisava dizer exatamente o que eu achava sobre ela e as merdas que ela fazia. Como ela podia sair andando daquele jeito, como se nada tivesse acontecido, como se nós não fôssemos nada um para o outro. Como se eu não valesse nada. Como se eu não valesse o tempo dela. Foi aí que ela começou a murmurar. Afundei meu rosto em minhas mãos e minhas lágrimas chegaram ao chão. Ouvi
ouvi o passo na sala ao lado. Era ela. Porque ela simplesmente não podia me deixar só. Tudo o que eu queria era ficar sozinho. As chamas já não estão mais fortes e a luz não alcança o meu quarto. E eu ainda estava sentado no chão. Conseguia ouvir os passos chegando cada vez mais perto e ela continuava a murmurar. Eu não aguentava mais isso. Comecei a ir em direção ao canto do quarto, perto do guarda-roupa. Me deixe sozinho! Por favor! Por favor, me deixe sozinho! Meu coração batia forte e meus dedos tremiam como nunca. Eu fechei meus olhos. Por favor, vá embora. Por favor, vá embora! Você não é real, você está morta! Eu te matei, eu matei você! Apenas vai, me deixe aqui sozinho! Me deixe esquecer tudo isso! Por favor! Me deixe esquecer! Tudo está calmo. Será que ela foi embora? Abri meus olhos e ela estava a centímetros de distância do meu rosto. Eu tentei gritar, mas eu não consegui. O cabelo longo ainda cobria o seu rosto, se arrastando no chão entre nós. Os olhos dela estavam fixos nos meus. Meus olhos começaram a pesar e eu deitei no chão. Tudo começa a passar por mim, exceto ela. Ela ficou lá, parada, me encarando. Então... tudo ficou escuro. Outro pesadelo. Eu acordei em uma piscina de suor. O meu coração está acelerado e meu cérebro parece que irá explodir. Pela janela, o sol ainda começa a aparecer, banindo os demônios e a escuridão da noite de volta para o inferno a que pertencem. A luz brilha através das cortinas e cobre meu quarto em uma gaiola de sombras. Eu puxo meu rifle escondido sob a cama, derrubando uma garrafa de uísque recém-esvaziada. Isso explica a dor de cabeça. Estendo a mão para a garrafa e a jogo no cesto de lixo. Tudo que eu tinha feito na noite passada está completamente esquecido agora. Eu pego um pedaço de pano e começo a polir o rifle, até que eu possa ver o reflexo borrado olhando de volta para mim. Logo giro o rifle em torno de si mesmo. É monótono, mas pelo menos acalma os nervos. Tudo isso faz parte da minha rotina. A minha rotina me permite ficar vivo dia após dia. A minha rotina me permite que eu não enlouqueça no fim de cada noite fria. Eu não consigo tirar aquele sonho da minha cabeça. As pessoas costumam ter dificuldades para lembrar de seus sonhos, mas eu não.